Tiago Salgalão é o nosso próximo convidado. O Tiago à nossa espera, exatamente para falar sobre isso. Muito bem. Tiago Ágata, Olá, Tiago, a gente já nos cruzamos. Já? Tiago é psicólogo e é Tiago, é mais ou menos isto, não é? É um dia de cada vez, em vez de estarmos a calhar dirigir tudo para o dia 1 de janeiro. Se calhar é um dos Não é? conselhos que costuma dar, não é? Sem dúvida, Que- tem que ser um dia de cada vez. Não Não é? apostar as fichas Temos de todas estar- logo, este ano é que vai ser isto, e vou fazer isto e aquilo e acontecer. É muito Depois, habitual, não é? Agora é que vai ser, não é? E às vezes o agora é que vai ser funciona, não é? Porque as pessoas estão suficientemente motivadas Sim. para depois darem Há continuidade. que ter objetivos, ou mas terem objetivos reais, diferentes. não é? Tem que isso ser mesmo. realistas, sim. Tem que ser Sonhos ajustados. só mesmo de cenoura, de abóbora, de calda. Os chamados milharacos. Não é? Sim, mas há uma fórmula, pelo menos Há muitas. com não é? com sete passos, não é? Certo, quer dizer, podemos pensar em 7, em 10, enfim, Sim. há muitos passos, não é? Agora, há algo que é muito importante que tem a ver com os objetivos serem de facto os nossos objetivos. Muitas vezes são impostos ou, no fundo, as outras pessoas, nós achamos que as outras pessoas querem que nós sejamos de uma determinada forma, Sim. não é? Dou um exemplo de um jovem que, por ter no secundário médias muito altas e que o pai ou a mãe dizem tens que ir para a medicina, não é? Quando ele pode não querer, até pode querer muito bem, mas também pode não querer. Claro. E depois acaba até por, se calhar, definir esse objetivo para si próprio, pensando que é aquilo que quer e de facto não quer. Coagido para. Certo. Portanto, é importante nós termos muita consciência daquilo que nós queremos, quais são verdadeiramente os nossos objetivos, o que é que nós não queremos e o que é que nós não queremos, e o que é que nós queremos e o que é que nós não queremos, para percebermos realmente aquilo que são os nossos e não os dos outros, não é? Ou agradar Portanto, alguém porque queremos fazer determinadas coisas. É planear as nossas metas, não é? Mas Sim. algumas dessas não poderão ser demasiado ilusórias, não podem ser excessivas para as nossas capacidades. Podem ser, é um passo de cada vez, não é? Depende daquilo que nós queremos fazer. Muitas vezes estamos focados nos resultados. Podemos pegar num exemplo muito, muito corriqueiro, não é? Que é o Cristiano Ronaldo, sem entrar nesta fase em particular. em É que ele melhor está. não. Não vai metade do... Mas efetivamente nós olhamos para os resultados, não é? Vemos os resultados que aquela pessoa tem, a performance que aquela pessoa tem, etc. E queremos chegar lá. Mas para chegarmos lá, nós temos que traçar o nosso caminho, não é? É isso mesmo. Temos que perceber quem é que nós Planear, somos. organizar e agir, não é? Certo, temos de ter um planeamento muito bem definido, temos que nos organizar o nosso dia-a-dia, porque também esse planeamento deve ser feito em função do nosso dia-a-dia, não é? Porque se eu tenho pouco tempo para fazer determinadas coisas, eu tenho que conseguir encaixar ali. Então isso pode fazer com que os resultados que eu pretendo não surjam daqui a meio ano, mas podem surgir daqui a um ano, não é? Sim. Um exemplo muito simples, se eu quero escrever um livro, e se é um livro que requer ali alguma concentração, muito estudo, etc., se eu tenho pouco tempo para escrevê-lo e se quero que ele esteja bem escrito, a meta mais realista pode ser: este livro provavelmente estará pronto daqui a 2 anos. Então, até lá, Claro. há todo um trajeto, não é, que eu tenho de percorrer e tenho de aceitar, não é, que esse trajeto existe e que tem que ser assim, dessa forma. O que acontece muitas vezes é que as pessoas estão muito ansiosas e querem já. Tudo para ontem, Querem não é? ter trabalho, querem tudo para ontem, não é? E quando assim atropelam depois e também se frustram E ficam porque veem que pelo não caminho conseguem também. e ficam pelo caminho, não é? Depois É desistem, claro. não é? Acabam por Tiago, mas desistir. também não estarão um bocadinho intolerantes ao obstáculo? Ao primeiro obstáculo desistem? Sim, também. Porque no fundo tem a ver com resiliência, não é? Ou seja, surgem obstáculos e nós temos que olhar para eles, perceber o que é que está aqui a acontecer e o que é que eu posso fazer de diferente. Não é E apenas verdade. eu quero, não Certo. chega só o eu quero. Não chega o eu quero, não é? O eu quero é só uma orientação. Depois, a partir daí, é preciso trabalhar e perceber porque é que os obstáculos estão ali a surgir, não é? Às vezes são obstáculos muito realistas e externos, outras vezes são obstáculos internos, são inseguranças minhas, medos meus, dificuldades minhas, não é? E eu tenho de analisar isso bem para depois poder ultrapassá-los, não é? Poder superá-los, ou até esse obstáculo pode servir para eu me reorientar e perceber, talvez não seja bem por aqui que eu quero ir, e vou por outro E isso caminho. não significa desistir, não é? Ou até pode significar, Jorge, Se eu for- uma vez, se uma for vez essa- escrevi uma coisa Sim. que dizia que tanto o desistir, não é, como o persistir são ações inteligentes.
E efetivamente são, porque às vezes há muito esta ideia também de que nós não podemos desistir e só assim é que nós chegamos ao sucesso, não é? Mas a verdade é que às vezes o mais inteligente é mesmo nós desistirmos, e esse fechar de uma porta pode abrir outra, não é? Que até seja muito mais Gosto interessante deste para nós. mote. Esta frase, eu ia pegar Adoro esta este- frase adoro este também, mote. porque muitas vezes pegamos em alguém que é a nossa referência e queremos ser Sim. tal e qual como essa pessoa, e depois surgem frustrações, porque ninguém é igual a ninguém. Mas devemos, Exatamente. sobretudo, ficar primeiro contentes com e admirar o sucesso do outro, para nós também conseguirmos o nosso sucesso. Sem dúvida, admirarmos ou aliarmos a eles quando assim tem de ser, não é? E não ficarmos com Mas aquela é- invejazinha. Sim, que nos a corrói. inveja mais negativa, digamos Exato, a assim. negativa. Em que o outro conseguiu porque tem sorte, ou por isto ou por aquilo, enfim, arranjando aqui um conjunto de desculpas que levam depois a dizer que eu só não chego lá por isto ou por aquilo. Mas a verdade é que nós ganhamos muito em admirar, não é? As Claro. pessoas, não é? Eu, enquanto psicólogo, admiro muitos psicólogos e por isso eu não quero ser igual a eles, jamais, não é? Porque deixava de ser quem sou, mas admiro a forma deles falarem, deles escreverem, os temas que eles abordam, etc. Ou até do ponto de vista da escrita, que também é uma das paixões minhas, acabo também a admirar determinadas pessoas nas quais tento me inspirar, não para ser uma fotocópia, mas para de facto poder ser melhor e dizer, Claro. ok, existem aqui Ferramentas, algumas não é? ferramentas, não é? Existem aqui algumas coisas que podem ser úteis para mim e outras não, não é? E por isso vivemos num mundo muito centrados em nós próprios e que pensamos que as respostas estão todas dentro de nós e esquecemos que muitas das respostas estão fora de nós e têm a ver com esta admiração dos outros, uma genuína admiração dos outros pelo trabalho que eles fazem, não só na nossa área, mas em outras áreas, não é? Tal como vocês, não é? Que são diferentes da minha área, também os admiro, e por isso é ótimo para nós conseguirmos depois estarmos até mais motivados para fazermos aquilo que temos de fazer. Parece um paradoxo, depois de tudo isto que o Tiago acabou de dizer, lermos o próximo mote, que é conhece-te melhor. Parece um paradoxo, mas não é. Que é também conhecer os nossos defeitos. E Os nós não limites. sermos única e exclusivamente capazes de olhar no espelho as nossas virtudes. Não é? Conhecermos e aceitarmos, que esse é o Exatamente. verdadeiro segredo, não é? Porque nós às vezes conhecemos, mas não aceitamos, não é? Queremos negar, não, mas eu não sou assim, mas isso depois fica mais difícil. Por isso, isto acontece muito de uma forma mais profunda nos processos psicoterapêuticos, não é? As pessoas têm a oportunidade de compreenderem, mas porquê é que eu tenho este comportamento, ou não consigo fazer isto, ou porquê é que eu tenho sempre este comportamento? E por isso, quando se conhecem melhor, quer as suas qualidades ou defeitos, embora isto seja muito subjetivo dentro daquilo que são qualidades ou defeitos, mas aceitarem aquilo que são. E quando nós aceitamos quem somos, vivemos de uma forma muito mais leve, muito mais livre, não é? Livrar-nos dos bloqueios Certo, que a gente não ajuda. avança. Não é? Sim, sim, ajuda. Até porque muitas das coisas que nós atribuímos como defeitos são apenas características nossas É isso mesmo. e que, enfim, nós podemos. Temos é que saber aceitar. viver com elas. É isso mesmo. Não é? Eu posso ser teimoso e as pessoas dizem, mas ninguém pode ser teimoso porque isso é um defeito tremendo, não é? Pois. Mas a minha teimosia até me pode levar É isso a mesmo. pontos desejados, não é? Desde que eu consiga criar aqui algum equilíbrio e tenha muita consciência desta teimosia que está presente e o quanto me pode beneficiar ou prejudicar em determinados contextos e posso depois adaptar-me. No fundo, aquilo que todos desejamos, equilíbrio, que é aquilo que não sentimos muito. É. O que começa Reinventa-te já foi aqui em certa medida já abordado. verdade. Avança para o desconhecido, para a incerteza. Ui, que medo! Que medo. Não é? Tendemos a ficar sempre naquelas zonas que para nós Mais são confortáveis. mais confortáveis, não é? Sim, E às vezes é preciso nós entrarmos em zonas um pouco mais desconhecidas, não é? E arriscarmos, porque muitas vezes também, pegando até nos objetivos que nós definimos para a nossa vida, não temos só que estar conectados com aquilo que são os objetivos que nós achamos que são para a nossa vida. Muitas vezes, só o facto de entrarmos em coisas novas, eu inscrevo-me numa escola de dança ou vou tirar um curso que nunca pensei, nós vamos encontrar ali, se calhar, outro tipo de respostas, porque sentimos que somos capazes, que gostamos, que aquilo faz brilhar o meu olhar, então, ok, posso encontrar aqui algo que não estava à espera, não é? E que posso começar a fazer, não tem que ser algo central, digamos, na minha vida, pode ser algo Isso mais mesmo. secundário, mas que acabo por aprender ao entrar nesta zona mais desconhecida. Agora, claro que é muito difícil
porque isto leva muita insegurança atrás, Claro. leva muita ansiedade. Será que eu vou conseguir? Vou falhar? Não vou? Não é? E a avaliação em causa própria é sempre um bocadinho dúbia, não é? Sim, sim. Nós não temos tendência para ver exatamente aquilo que o espelho nos mostra, mas um bocadinho aquilo que nós queremos que o espelho nos mostre. Certo, certo. Se estamos positivos, se estamos negativos, só vemos Então, carga, só vemos carga negativa, não é? E finalmente, Por fim, priorizar a nossa saúde mental. Sim, felizmente tem-se falado muito disso desde Sim. a Cada vez mais. pandemia. As pessoas estão muito mais alerta, conscientes, não é, da importância que é nós olharmos para nós próprios e percebermos como é que nós estamos, não é? Qual é que é o nosso estado de espírito, quais são as emoções e os sentimentos que vão passeando de nós, se permanecem ou não, se são mais negativos, não, ou mais desagradáveis, se estão presentes todos os dias, então temos de estar atentos a isso. E não só, quando nós falamos em saúde mental e em bem-estar e no tal equilíbrio, não é? Como já estava a dizer, que acho que faz muito mais sentido como meta geral do que a felicidade, É o que não toda a é? gente quer. Sim. É o equilíbrio. felicidade são momentos, não é? Certo, não é? Portanto, o equilíbrio sim nós devemos procurar, e não só quando nós às vezes falamos em saúde mental e pensamos, ok, temos que recorrer ao médico, a um psicólogo, a um profissional de saúde. Sim, quando é necessário, Claro. mas não é só isso que nós estamos a falar. Tem a ver com a forma como nós organizamos o nosso dia e que conseguimos perceber que estas dimensões são importantes para mim, e é isto que vai fazer com que o meu dia esteja mais equilibrado, que a minha vida esteja mais equilibrada. E por Bem. isso não temos propriamente de recorrer. Nós já vamos voltar à conversa. Já temos aqui muito também para queremos ouvir, refletir. queremos ouvir um bocadinho a Ágata também sobre este assunto. Voltamos aqui à conversa com o Tiago Sagres Balão e com a Ágata. Ágata, reconheceste em alguns destes conselhos dados pelo Tiago? Em vários, em vários. Primeiro que sou muito teimosa e essa teimosia levou-me a um grande sucesso. Sim. Depois porque sempre tive um objetivo e sempre corri atrás daquilo que eu pensava que seria a minha vida. Não era só apenas um sonho meu, era da minha mãe, da minha avó, mas a seu tempo consegui realmente atingir um grande sucesso. Nunca tive pressa. Andei sempre Sim. naquela de não... A tentar, não é? A Sim, tentar. de não perder o fio à meada, mas a desenrolar sempre cada vez mais projetos e a correr atrás dos sonhos. Até que um dia, enquanto todos diziam que não valia a pena, eu apostei Aconteceu. e acreditei piamente que realmente iria ser um grande sucesso. E Sim. foi. Na realidade, foi mágico. Foi mesmo mágico. E eu tinha essa certeza em mim. Sim. Mas com certeza que também implicou sacrifício, Claro. que é uma Muito palavra que as sacrifício. pessoas agora não gostam muito de Tiago, Também então tu não- podias... de encarar. Não pisei ninguém, nem passei Pois. por cima de ninguém, nunca tive ciúmes de ninguém, nunca denegri, ou seja, Colegas, sim. colegas. Nem invejaste. Não, nunca invejei ninguém, porque cada um tem direito ao seu sol e cada um procura o melhor, não é? Claro. E persistência, não é, Ágata? Persistência É isso também. mesmo, Consistência no trabalho. Persistência também, não é? Podias ficar a descansar à sombra do primeiro sucesso, mas É não. isso. Sucesso em sucesso e foste Às vezes há fazendo o outras teu caminho. terapias que me circundam, que eu gostaria de abordar e de ter conhecimento e avançar, mas como sei que realmente aquilo que eu mais gosto é cantar, Sim. é uma mais-valia para mim e às vezes só faço o resto quando tenho algum tempo disponível, não é? Porque há situações que eu gostaria de aprender, sei lá, as constelações familiares, etc, etc, dentro dessa área mística. Certo. Há coisas que eu gostaria de desenvolver, a leitura da aura, que eu acho giríssimo. E às vezes eu penso, mas o que é que eu vou fazer com isto? As pessoas veem-me como cantora, não É porque não é acreditam. exatamente aquilo que tu mais queres. Sim, mas Porque se quero fosse ter tu esse corrias- conhecimento, nem que seja tu só correrias aprender. atrás, É a só área para que ter. interessa Pintar, também. não é? Claro. É uma das coisas claro. que eu mais gosto. Podes complementar. Ó Tiago, nós temos esta tendência para perdermos tempo a pensar muito naquilo que os outros conseguem, naquilo que os outros têm. É, não é? E às vezes não nos concentramos, não nos focamos naquilo que poderemos alcançar, poderemos fazer, poderemos ter. Sim, sim. Normalmente quando nós olhamos para os outros e dizendo porque ele tem isto ou tem aquilo, é porque nós gostamos ou queremos ter aquilo, não é? Por isso sentimos que há alguma coisa que nos falta e por isso é que estamos muito centrados nisso, porque outra pessoa que tenha aquilo que nós estamos a dizer que Sim. apreciamos aquela pessoa pode não dar tanta relevância.
E tem muito a ver com isso. Se nós tivermos essa atenção, que é, se eu estou a dizer que aquela pessoa tem aquilo e eu não tenho, então já estamos conscientes que há ali uma necessidade nossa, uma vontade nossa. E então depois temos de perceber o que é que eu tenho de fazer, o que é que eu posso fazer para atingir aquilo. Se realmente eu quiser aquilo, não é? Claro. É sempre esta reflexão que eu procuro que as pessoas façam, que é perceber se realmente querem aquilo. Porque nós somos muito influenciados pela sociedade, pelas pessoas que nos são mais próximas, enfim, por um conjunto de pessoas. E nem nos apercebemos muitas vezes que as metas que estamos a definir para nós próprios não são as nossas metas. E Se valorou a pena para nós e para a nossa existência. Sim, não é? sim, não é porque os outros fazem que eu tenho de fazer. Claro. Eu até posso fazer alguma coisa que quase ninguém no mundo faz, mas se aquilo faz sentido para mim, se eu gosto de fazer aquilo, então vou fazer, não é? Posso não atingir determinados resultados porque aquela prática em particular não me leva a grandes resultados, e daí poder dizer, ok, pode não ser algo muito central na minha vida, mas é algo que quero fazer e que faz sentido para mim, tal como a Agatha estava a dizer, não é? Claro, é isso Nós gostamos de fazer muitas coisas, é bom que Então não é? Diversificar. É ótimo. Tiago, muito obrigada pelo seu contributo. Bom ano. Bom ano de trabalho e pessoal também, de sucessos Obrigado. pessoais. Agora,